Começando mais uma videoaula de informática para o concurso de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Hoje irei abordar algumas questões de informática a respeito de software livre e Linux. Então vamos lá para as questões. Primeira questão. Banca Fumark, órgão ALMG, prova na lista de sistemas. Qual a pasta padrão em que ficam armazenados os logs de sistemas operacionais GNU Linux? Letra A, log. Letra B, sys/log. Letra C, /var/log. Letra D, /tmp/log. Então ele quer saber a pasta padrão, ele quer saber o diretório, onde ficam armazenados os logs dos sistemas operacionais. Na estrutura do sistema operacional Linux, a raiz ela é conhecida como barra. Então a raiz é conhecida como barra e abaixo da barra existem as árvores, as ramificações de cada diretório. Então o diretório onde ficam armazenados os logs dos sistemas operacionais, ele fica no diretório /var/log. Aqui ficam armazenados todos os logs do sistema. Então, se a gente quer consultar alguma informação ou resolver algum problema, provavelmente os arquivos irão ser armazenados aqui. Resposta correta, letra C. Ano de 2003, Banca Fumark, órgão TJM-MG, prova técnico judiciário administrador de redes. Em relação às ferramentas de administração e aspectos operacionais de redes, todas as afirmativas estão corretas, exceto... Então ele quer saber qual alternativa está incorreta. Então vamos lá. Então no sistema operacional Linux existem as ferramentas de administração. Então ele quer saber as ferramentas básicas aqui, qual informação está incorreta. Então vamos lá. Letra A. O utilitário traceroute disponível no sistema operacional Linux funciona de forma similar ao tracer disponível no Windows. Essa informação está correta porque no Linux, para traçarmos uma rota, utilizamos o comando tracer. E no Linux utilizamos o comando traceroute. Então essa informação, a letra A, está certa. B. SNMP é um protocolo da camada de aplicação baseado em UDP que é utilizado no gerenciamento de redes TCP/IP. Essa informação também está correta, porque o SNMP ele é o protocolo de gerenciamento de rede, ele utiliza o protocolo UDP que roda na porta 161. Então, caso desejamos monitorar algum equipamento de rede nas redes TCP/IP, utilizamos o protocolo da camada de aplicação SNMP. Outra resposta correta. O MRTG é um scanner de vulnerabilidade que auxilia o administrador na identificação de servidores vulneráveis. Letra D. O comando ifconfig interface configure é utilizado nos sistemas operacionais Linux para atribuir o endereço IP a uma interface de rede e também permite ativar ou desativar a interface de rede. Essa informação também está correta, porque o ifconfig a gente consegue visualizar o endereço IP, então aqui ele fala também em ativar e desativar a interface de rede. Então, quando usamos o ifconfig, o nome da interface, por exemplo, ifconfig eth0down ou ifconfig eth0up, a gente consegue desativar ou ativar a interface, também está correta. Essa letra C, o MRTG, ele não é um scanner de vulnerabilidade. Na verdade, ele é um software, um front-end, o qual ele é para gerenciamento de rede. Ele não escaneia a vulnerabilidade, ele é gerenciamento de rede. Então, debaixo dele, ele usa até relação aos protocolos SNMP. Por exemplo, caso desejamos monitorar um link de internet, podemos utilizar o software, o front-end MRTG. Só que a resposta incorreta é a letra C. Essa é a resposta incorreta. Ano de 2010, Banca Fumark, Ogsemig Telecom, técnico de tecnologia da informação. O Linux é um sistema operacional que em muitos casos ainda é operado via terminal por usuários mais experientes. O comando que permite alterar e visualizar informações das interfaces de rede no terminal é. Então ele quer saber qual comando é necessário para visualizarmos o endereço IP ou interface de rede, no grosso modo. Então a gente viu na questão anterior que o comando ifconfig é o comando necessário para visualizarmos a interface de rede. ipconfig é utilizado no Windows e netconfig e intconfig não existem esse comando no Linux. Então a resposta correta é a letra A.
Ano de 2010, Banca Fumarc, órgão CEMIG Telecom, prova de tecnologia da informação. Os diferentes sistemas operacionais oferecem alternativas para o usuário no que diz respeito à forma de particionar os discos rígidos das máquinas. Em relação aos sistemas de arquivos atuais, analisa as seguintes afirmações. O NTFS utilizado pelo Windows XP limita o tamanho dos arquivos a 2 GB. Então a gente sabe que o Windows XP não utiliza o NTFS. O Windows XP utiliza o sistema FAT32, então ele diz o NTFS utilizado pelo Windows XP limita o tamanho dos arquivos a 2 GB, então essa resposta é incorreta. O Linux pode ter uma partição formatada em ext3. Essa informação está correta, então a gente sabe que a A2 está correta. Ela pode ter um ext3, um ext2, um Razer FS, são sistemas de arquivo. Ou podemos ter uma partição. 3. No Linux, uma partição do tipo swap exerce a função do arquivo pagesys existente no Windows. Correto. Então, a memória virtual ou swap, então a resposta correta é a 2 e a 3, porque aqui a gente só tem duas opções. Então, se a primeira é incorreta, então ela não pode ser todas as opções, não pode ser a letra D. E temos o 3 e 4, só que a 2... temos o sistema de arquivo ou a partição em ext3, então a resposta correta é 2 e 3. Então a resposta correta, letra A. Ano de 2011, Banca Fumarc, órgão BDMG, prova analista de sistemas. São comandos que exibem informações sobre processos em execução em um sistema Linux. 1. PS, 2. Top, 3. DF. Marca a alternativa correta. Então ele quer saber quais os comandos básicos do Linux que eles exibem informação dos processos de execução. Então as informações que exibem os processos em execução são o PS conseguimos visualizar os processos no momento, e o top ele exibe os processos em execução de uma outra forma, como se fosse gerenciador do Windows. Então temos o PS e o top. O DF é para visualizarmos tamanho de arquivo. Então a resposta correta é as afirmativas verdadeiras são 1 e 2. Resposta correta, letra A. Ano de 2011, Banca Fumarc, órgão Câmara Municipal de Presidente Olegário, MG, técnico de informática. É o diretório padrão do Linux, no qual cada usuário possui seu próprio diretório, onde poderá armazenar seus arquivos pessoais. Essa questão aqui é muito fácil, porque temos que lembrar que os nossos arquivos pessoais eles são armazenados dentro da nossa casa. Então, se levarmos esse mesmo conceito, o diretório qual armazenamos os arquivos é o home. Então, a resposta correta é a letra D, porque no diretório /etc temos os arquivos de configuração, no diretório /média temos os pontos de montagem, e no /dev temos os dispositivos. Então, resposta correta, letra D. Ano de 2013, Banca Fumarc, órgão PCMG, analista da Polícia Civil, Direito. Em relação à estrutura básica dos diretórios do sistema operacional Linux, correlacione as colunas a seguir, numerando os parênteses. 1. Boot, 2. Dev, 3. Lib, 4. Home. Contém os arquivos para acessar periféricos, contém os diretórios dos usuários, contém os arquivos necessários para a instalação do sistema, contém as bibliotecas compartilhadas por programa. Então, se a gente sabe o diretório padrão do usuário, que é o /home, a gente acerta a questão. Por quê? O /home ele contém os diretórios do usuário. Então, sabemos que a segunda opção ela é a 4. Então, se sabemos que é a 4, a única opção que tem a 4 é a letra C. Mas vamos conferir. A primeira opção ele fala que o /dev ele contém arquivo para acessar periféricos, correto. Então temos aqui o /dev, que é o 2. O 4 contém diretórios do usuário. Aqui temos o 1, que ele contém arquivos necessários para a instalação do sistema. O boot, então o kernel do Linux, ele roda no diretório /boot. Então aqui temos a 1 e aqui temos o 3, que é as bibliotecas. Então onde temos as bibliotecas compartilhadas é no diretório /lib. Resposta correta, letra C. Mas, se soubermos o home, já acertamos a questão. Então, pessoal, eu espero estar ajudando as pessoas. Até mais, curtam e compartilhem a página. Obrigado.